deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Aleluia, glória a Deus. Pai nosso no céu, santo é o seu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Vamos declarar: teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e sua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e sua é a glória para sempre. Amém. Aleluia, Deus. Glória. Sempre amém. Sempre amém. Sempre amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, sua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Mas vem novamente, eu mergulho na minha terra.
na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia! E quem já pisou, no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Eu não sei, Senhor, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Deus maravilhoso. Clamamos, Senhor, por sua glória, Deus. Clamamos por sua glória, Senhor. Não podemos, Senhor, de modo nenhum viver em outro lugar, a não ser em tua presença, a não ser em ti.
Aleluia. Aleluia! Deus, aleluia. Louvado seja Oh, aleluia! Santo é o Senhor! Santo é o Senhor! Santo é o Senhor! Santo é o Senhor! Santidade ao Senhor! Santidade ao Senhor! Maravilhoso, santo, santo. Glória, glória, Oh, aleluia. Eu estava agonizando ontem à noite. A Ariane viu esse processo. Teve uma hora que até para ela, eu não costumo falar para ela, mas até para ela eu falei, não sei o que pregar. Deus não me dá uma palavra. Ela, meu filho, mas você prega aí. Eu falei, tá, mas não é assim. Ela, mas não é Marcos? Eu falei, é Marcos, só que na ceia eu queria dar uma palavra diferente. Aliás, eu falei para ela, eu tenho um monte de palavras que eu poderia pregar. Acontece que eu não prego o que eu quero. Tem a palavra que eu sei que eu tenho que pregar. E eu fiquei agonizando ali, agonizando. Falei, Senhor, hoje é 6 horas da tarde. Cadê a palavra? Aí eu tinha uma coisa para fazer, fazia uma coisa e sempre ali, meu Deus, a palavra. Porque geralmente eu levo em média aí umas 8 a 10 horas. Então eu preciso de uma palavra, Senhor. Como assim? E aí eu parei ali. Eu sabia mais ou menos o que eu... Parece que Deus tinha me dado alguma coisa, só que eu não sabia como. Né? A gente que prepara sermão, a gente sabe que o sermão tem que ter início, meio e fim. Então eu não vou chegar aqui e falar qualquer coisa e falar, né, Deus está falando, e sendo que Deus não está falando. Meus irmãos, eu quando terminei eu estava em prantos, eu estava em lágrimas completamente. E eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado por falar comigo. Obrigado por falar comigo como o Senhor falou através dessa palavra. E eu tenho certeza que Ele vai falar com você também, da mesma forma que Ele falou comigo. Amém? Quero que você entenda isso, quando nós pregamos, não é uma palavra que o pastor está pregando para o outro. É uma palavra, a palavra vem primeiro a mim e eu prego para mim mesmo a palavra. Amém? Amém. E que nessa manhã, meus irmãos, Deus ele venha falar de uma forma maravilhosa aos nossos corações. Eu cresci ouvindo uma frase que na época não fazia sentido nenhum para mim, talvez você também tenha crescido ouvindo essa frase. A frase é a seguinte: quando a esmola é demais, O santo desconfia. não é? A gente cresceu ouvindo essa frase. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Basicamente, o que essa frase ela quer dizer é que quando alguém faz alguma bondade grande, né, conosco, ou algo muito bom nos é feito, é melhor desconfiar que tem alguma coisa por trás. Não é? E isso está na nossa vida tão naturalmente, tão sutilmente, que muitas vezes a gente nem nota. Por exemplo, quando começa a acontecer coisas boas demais na sua vida, mesmo você crente, você fala, rapaz, é ou não é? Você fala, sei não. Né? Vai vir um sofrimento aí que eu sei. É algo que está em nós. Esse conceito, essa ideia, ela está em nós desde o nascimento. Desde quando nós nascemos.
E é interessante, irmãos. É muito interessante. Nós já nascemos conscientes da nossa falta de merecimento. Mas sim, pastor, eu não tinha essa. Já nascemos. A gente já nasce sabendo que a gente não merece. Mas existe uma diferença enorme entre saber que não mereço nada porque eu não sou bom o suficiente para merecer e saber que eu não mereço porque eu não trabalhei. Porque eu não fiz por onde para receber. Existe uma diferença enorme. E eu creio que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Alguém está entendendo aqui? Porque quando eu escrevi fazia sentido. Existe uma diferença, porque tem gente que fala eu não mereço, mas ele não merece por quê? Porque ele sabe que ele não é bom o suficiente para merecer. Mas tem aqueles que falam eu não mereço, mas é uma falsa humildade. Fala eu não mereço, mas é por quê? Porque eu não trabalhei para merecer. Eu não fiz por onde para merecer. Então existe essa diferença. Agora, eu não trabalhei e não fiz nada para merecer tanta bondade, então alguma coisa está errada. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi sobre o Evangelho da Graça, a primeira vez já fazendo parte anos de uma igreja. E é interessante que parece que a graça de Deus não é falado tanto como deveria ser falado. E quando é falada, é um conceito errado de graça. É um conceito que diz apenas a respeito do amor. Né? Uma graça que só tem amor nessa graça. E esse é o caso, irmãos, que ocorre conosco. Desde que eu era criança, meu pai dizia que se eu fosse comprar alguma coisa para ele, eu ganharia alguma coisa em troca. Quem já? Todos, né? Ó, compra um cigarro ali para mim que eu te dou um salgado. Compra pão ali que eu te dou uma coisa. Eu já criei meu filho já bem. Compra pão que você vai comer o pão. Né? Simples assim. É o correto, não é? Ó, para não assim te mandar vai ter uma mortadela, pelo menos. Então vai ser benção. Então, eu ia pro meu pai, não porque eu queria fazer um favor pro meu pai, mas porque eu estava de olho no que eu ia ganhar por isso. Ok? Eu estava de olho, eu falava, o que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar em troca? Eu dei um exemplo aqui, irmãos, mas existem milhares de exemplos para revelar esse fato. Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui hoje, se você merece a salvação, eu tenho certeza absoluta que todo mundo diria não. Todo mundo diria não. Por que você diria não? Porque você tem ouvido aqui dia após dia a respeito disso. De que salvação é pela graça. E graça não se merece, graça não se conquista, graça se recebe. É um presente. Você tem ouvido isso dia após dia. Mas eu te pergunto, você crê que Deus ama você mesmo sabendo quem você é? Pastor, é lógico que eu creio. Eu estou aqui nessa manhã. Eu não estou falando de teoria, irmãos. Em teoria, todo mundo fala, eu creio que Deus me ama. Mas eu estou falando no seu dia a dia, quando você sai daqui. Estou falando disso. Você vive como alguém que sabe que é amado por Deus e que ama a Deus? Eu estou falando aqui para pessoas que nasceram de novo, que expressam o fruto do Espírito, que vivem como cristãos de verdade. Você crê nisso com toda a sua alma? Que Deus ama você mesmo sabendo quem você é? Por que eu falo mesmo sabendo quem você é? Porque você não é lindo como você acha que é. Se colocasse aqui, meus irmãos, nessa tela, os pecados de qualquer um aqui, a gente tentaria encontrar um buraco para pular lá em cima, para pular lá dentro. Então, eu estou falando, se você crê realmente dentro de você. Quem conhece o pastor David Wilkerson? Ele morreu, ele foi para o Senhor em 2011.
um dos pastores que assim, me mentorearam mesmo distante, né, através das suas palavras. E eu lembro uma vez que o pastor David Wilkerson, quem aqui já assistiu aquele filme A Cruz e o Punhal? É um filme clássico evangélico que um pastor prega para umas gangues. Você já assistiu? Se vocês não assistiram, assistam. E fala a respeito do David Wilkerson. David Wilkerson, ele estava assistindo uma reportagem em que um jovem de gangue foi preso. Ele morava no interior dos Estados Unidos. E ele falou, eu tenho que ir para esses jovens. O sentido missional. Eu tenho que ir para esses jovens, eu tenho que pregar para esses jovens. Ele saiu do interior dos Estados Unidos e foi para Nova York. Ali onde tinha todas aquelas gangues, a época das gangues. E ele passou a pregar para aquelas gangues e ganhou um monte de pessoas. Levou um monte de pessoas à cruz de Cristo. E ele, depois de ter pregado para mais de 100 mil pessoas, depois de aonde ele ia, ele lotava 50 mil pessoas, 60 mil pessoas para ouvir ele. Depois de tudo isso, David Wilkerson fala que um dia ele sentou no seu sofá e falou, eu acho que eu não creio que Deus me ama. Eu estou falando de um pastor que fez muito para Jesus. Mas o que ele tinha era atividade. O que ele tinha era justamente isso, fazer coisas para Deus. E às vezes o fazer coisas para Deus tem como base essa motivação. Por quê? É simples para você entender. Quando você não tem a certeza que é amado, você faz de tudo. Você é aquela pessoa que fica mendigando amor. Quando você não tem a certeza que é amado, você... E isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com você. Ok? Porque não é Deus que não te deu prova suficiente de amor, porque Ele deu. Mas é porque você ainda carrega dentro de si esse conceito. Eu não fiz para merecer. Você não consegue entender, compreender, isso não consegue entrar na sua natureza, que Deus te ama, não importando quem você é. E todo dia você olha para si mesmo, você olha para o seu pecado e você fala, não é possível. Não tem como. Talvez você responda, sim, pastor, eu creio. Mas eu quero hoje, irmão, com a ajuda de Deus, convidar você para olhar para dentro de você mesmo. Não tem nada mais saudável do que olhar para dentro de si mesmo. Mateus 22, do 1 ao 14. Mateus 22, do 1 ao 14. Está escrito assim: de novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outro servo, dizendo: digam aos convidados, eis que eu preparei o meu banquete, e os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, ou seja, para as esquinas, e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, ou seja, ficou calado. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-o para fora, nas trevas. Ali
haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor venha falar conosco. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Dai-nos uma direção hoje. Que as nossas vidas, Senhor, sejam uma antes de hoje e outra depois de hoje. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. 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 Em primeiro lugar, irmãos, eu quero trazer o sentido original dessa parábola. Aliás, essa parábola é uma das mais bonitas que tem na Bíblia. Eu sempre, quando eu tenho algumas crises, eu sempre olho para essa parábola. Eu sempre olho para ela e eu me vejo nela. E qual o sentido original dessa parábola? O rei aqui, meus irmãos, esse rei, ele representa o Pai. Amém? O filho representa o Filho, o Cristo. E as bodas, ela representa o reino messiânico de Jesus. É muito claro isso na parábola. Eu até citei essa parábola, se eu não me engano, uns 2 cultos atrás. Foi no passado. Foi domingo passado? Citei essa parábola no domingo passado. E essa é uma das parábolas mais ricas de Jesus. O cenário aqui, ele descreve um casamento. Aliás, o casamento é uma das figuras mais usadas por Jesus em assuntos escatológicos e em assuntos em geral. Jesus sempre usa o casamento como meio de expressar, né, os seus anseios eternos. O cenário descreve um casamento. A oferta, aqui, a oferta do banquete, a oferta da festa, é uma oferta de alegria. Quando nós falamos em festa, nós pensamos em quê? Eu vou na festa para, como os jovens dizem, ficar na bad? Não, não é? Eu vou numa festa para quê? Para me alegrar. Eu quero me alegrar. Claro que tem pessoas que já estão, eu vou para comer, pastor, não vou para me alegrar, vou para comer. Mas, em geral, geralmente nós vamos para nos alegrar. É uma oferta de alegria. Meus irmãos, há quem pense que o evangelho é uma coisa ultrapassada. Portanto, não tem ligação alguma com alegria. Você já ouviu falar isso? Eu já vi um monte de pessoas falar sobre isso. Já vi amigos meus, ateus, falarem isso também. Eu não quero uma religião que me deixa um servo, que me faz ficar triste. Eu não vejo nenhum cristão feliz por aí. O que eles querem dizer é que não vê nenhum cristão vivendo de qualquer forma, né? Mas o convite para o banquete, para a festa, é uma oferta de alegria. De alegria, meus irmãos. E tem gente sim que pensa que evangelho não tem nada a ver com alegria. Mas nós temos aprendido na exposição de Filipenses que a alegria não só está no evangelho, como também é essencial na vida cristã. É essencial. Meus irmãos, será que você como cristão é alguém alegre? Você é alguém que anda em alegria? Estou falando de satisfação, estou falando de você andar completo. Ah, pastor, você está falando que eu não vou ter problemas? Eu não disse isso. Estou falando de você viver alegre, viver satisfeito, porque a sua alegria está em Deus, não no seu humor. Aí tem pessoas que vão falar, mas pastor, meu temperamento não é assim. Quem está falando de temperamento? Temperamento, meus irmãos, se controla. Você tem que controlar o seu temperamento. Ou é o Espírito Santo controlando a sua vida, ou é você mesmo. Mas a alegria faz parte da vida cristã. Por isso, o exemplo aqui é de uma festa. E não poderia ser melhor. Jesus começa a parábola dizendo o quê? O reino de Deus é semelhante a um rei que está celebrando o casamento do seu filho e está dando uma festa. Ou seja, o reino de Deus é semelhante a uma festa. Você consegue entender isso? É claro que para aqueles que têm uma mente muito assim, fala,
Não, isso aí é uma interpretação errônea. O reino de Deus nunca vai ser uma festa. Meus irmãos, eu sou amado por meu Pai. Aqui está dizendo que ele preparou o melhor boi. Assim como no filho pródigo, você lembra? O filho pródigo chegou e falou, ó, prepara o melhor banquete para ele. Coloca um anel do dedo dele, coloca a sandália nos pés dele. Será que isso não é motivo para me festejar? O reino de Deus é semelhante a uma festa. Viver com Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Sabe por que a sua vida não é maravilhosa? Se você está aqui, você está ouvindo isso, você fala, ok, isso é muito legal, mas assim, a minha vida não é isso daí. É porque você está errando nisso daqui. Você está errando nisso daqui. Viver com Jesus é maravilhoso. E eu costumo dizer que é emocionante. Se você se diz um cristão e não tem a mesma experiência, você provavelmente está seguindo algumas regras, mas não está seguindo a Cristo Jesus. Porque seguir a Jesus Cristo não é apenas segui-lo de longe. É você seguir os seus ensinamentos, você seguir as suas palavras e viver por essas palavras. Jesus é a fonte da nossa alegria e da nossa satisfação. Ele é a fonte. Ele é tudo. O rei, ao celebrar o casamento do seu filho, ele manda os servos chamarem os convidados. E eles simplesmente não querem vir à festa. Já pensou, irmãos? Alguém te chama para falar, ó, tem o melhor boi, já está tudo pronto, porque ele fala isso, já está pronto. Você leu aí? Já está pronto, ou seja, não tem que fazer nada, é chegar e comer. É ir só, ok, mas eles não quiseram ir à festa. Eles rejeitaram a oferta do banquete de alegria feita pelo rei. Rejeitaram, simplesmente. E ele, o rei, após saber disso, ele manda outros servos novamente para chamarem os convidados novamente. E manda dizer que o banquete estava preparado para eles. Os melhores bois, os melhores novilhos já tinham sido abatidos. Já estava sendo pronto. Isso daqui não é uma palavra que muitos veganos gostariam de ouvir, não é? Bois abatidos. Mas o banquete já estava pronto. Mais uma vez, eles rejeitaram a oferta. E a Escritura diz, deixa claro aí. Se você lê na sua Bíblia, você vai ver. Eles fizeram pouco caso. Eles fizeram pouco caso do convite, cada um foi cuidar do seu campo, dos seus negócios. Outros, além de não aceitar o convite e fazer pouco caso, maltrataram os servos que foram enviados e alguns mataram ele também. Mataram os servos. Aí talvez você possa pensar assim, pastor, essa parábola não faz o menor sentido. Jesus aí deu aquela aumentadinha que a gente costuma aumentar quando vai contar uma história? Não. Essa parábola não faz nenhum sentido, pastor, mas faz todo sentido. Eu quero trazer o sentido original aqui para depois a gente falar um pouco mais. Jesus sempre falava por meio de parábolas. Por quê? Porque isso fazia com que os seus ouvintes fixassem mais os seus ensinamentos. Por exemplo, se eu quero falar alguma coisa para você sobre santidade, e aí eu trago uma ilustração, uma pequena história, uma pequena ilustração sobre santidade, isso vai fixar mais ainda na sua mente do que eu falar diretamente sobre santidade. Você vai ligar a história, você vai ligar a ilustração e falar, eu lembro que o pastor falou isso aqui, eu lembro tal dessa palavra. Então Jesus falava por meio de parábolas por isso. Os servos enviados aqui, meus irmãos, eles representam todos aqueles que foram enviados ao povo. Por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, os missionários, os apóstolos, os discípulos, né? Todos aqueles que vão, todos aqueles que são missionais, todos aqueles que vão às pessoas, todos aqueles que vão chamar os pecadores ao arrependimento. Por isso, inclusive, Jesus fala que muitos deles foram mortos. Por quê? É justamente o que aconteceu. É justamente o que aconteceu. Ele está dando uma parábola, ou seja, ele está
falando por meio de uma parábola que tem um sentido original, tem um significado original que é muito mais importante do que a parábola. Ele manda os servos convidarem, esses servos, como eu disse, são os profetas, os missionários, os apóstolos, os pregadores. Vão lá e chamem o povo para a festa. Tudo que um pregador tem que fazer é chamar o povo para a festa. E a gente não vê isso. O papel do pregador não é fazer mais do que isso. Chamem o povo para a festa, meu filho. Fale do que tem na festa. Fale do boi. Fale do banquete. Aliás, fale do rei. Fale do rei. Aí o que nós vemos hoje é muitos pregadores falando apenas da comida, né? Vem para cá que você vai ter. Mas, meus irmãos, o banquete, o boi, tudo isso é nada se o rei não estiver lá. É nada. Meus irmãos, eu não quero ir para o céu se Jesus não estiver lá. Eu quero ir aonde Jesus está. Glória a Deus. O papel deles, o papel desses servos é chamar as pessoas para a festa. E Jesus, quando fala que alguns servos foram mortos, João Batista, por exemplo, é um exemplo disso. Não é? João Batista é um exemplo. Esses são servos enviados. O papel deles é avisar do banquete que já está preparado. Avisar das boas notícias. Evangelho quer dizer isso. Boas notícias. E será que o que a gente tem ouvido por aí soa como boa notícia? Boas notícias. Avisar que Jesus foi morto, mas está vivo. Está sentado à destra do Pai. Mas o que acontece, meus irmãos, nessa parábola continua acontecendo ainda hoje. Os pecadores não vão. Os pecadores dizem, eu não quero ir para a festa. Os pecadores dizem, eu não vou. E deixa eu te dizer uma coisa, os pecadores não vão, não é porque não podem, é porque não querem. É porque não querem. E é claro que se a graça de Deus estiver agindo na vida desses pecadores, a graça vai vencer. A graça vai vencer. E vai vencer não a força. Vai convencer o coração duro de que Jesus é o melhor caminho. Aliás, é o único caminho. É o único. Meus irmãos, multidões perecem. Perecem. Os pecadores não vão à salvação porque fazem pouco caso dessa salvação que foi proposta por Jesus, que foi operada por Jesus, e esse é justamente o pecado que condena o mundo. Multidões perecem e às vezes é por causa de pura indiferença. Pura indiferença. Alguns geralmente não mostram ódio aos crentes, nem nada disso. Alguns não batem em cristãos, nem nada disso. Mas como dizia o Leonard Ravenhill, você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Nada. Não precisa desdenhar de cristãos, não precisa perseguir cristãos, não precisa fazer maldades e etc. Tudo que você precisa fazer para ir para o inferno é cruzar os braços. Só. Cruze os braços. Ficar indiferente a Cristo e ao seu amor é o pior pecado de todos. É esse pecado que essas pessoas aqui cometeram. Eu não quero ir para essa festa. Eu não quero, eu rejeito esse convite. Os convidados aqui, meus irmãos, representam, em primeiro lugar, os judeus que não se arrependeram. Os profetas do Antigo Testamento foram enviados para eles, os juízes, João Batista, Jesus Cristo, os apóstolos, e mesmo assim eles rejeitaram a oferta. Muitos deles, por causa do orgulho da religião, do orgulho da tradição, dos rituais, das cerimônias, eles rejeitaram o convite. Rejeitaram a oferta. Por quê? Porque eles amavam mais a tradição, a lei de Deus, do que o Deus da lei. Então eles dizem não. A Escritura diz que o rei enviou o seu exército
e destruiu os homicidas e incendiou a cidade deles. Será que isso aqui não diz nada para você? Aqueles que mataram os servos que foram enviados, o rei mandou um exército e destruiu e incendiou a cidade deles. Destruiu eles e a cidade junto. Meus irmãos, esses que vivem batendo no peito que não há Deus, que os cristãos são ultrapassados, que não têm inteligência, que os cristãos não são ninguém, esses que perseguem os cristãos, que perseguem os pequeninos de Deus, e lá, meus irmãos, eles não serão nada. Eles não serão nada. A Bíblia diz que o Senhor enviará os que não estão nele ao lago de fogo, onde haverá dor e ranger de dentes. Pastor, por que eles não são julgados aqui? Você não entende o inferno. Você não entendeu o inferno. Quem aqui já queimou a mão no fogão? Alguém? Todo mundo já queimou a mão no fogão? Talvez tenha marca até hoje aí. Você imagina o seu corpo todo queimando. Imagina todo o seu corpo queimando e a Bíblia diz que esse fogo não se apagará. Imagina você querer morrer e não poder, porque já está morto. E está morto eternamente. E vai sofrer eternamente. Isso é inferno. E está aí você brincando com o pecado. Depois desse climão, vamos continuar. Ninguém vai tomar ceia. Meus irmãos, todos esses, eu falo isso, eu sei, para quebrar um pouco o gelo, mas eu quero que você entenda que é um assunto seríssimo. Se você brinca com o pecado, você não entendeu o inferno. E é para lá que os pecadores sem arrependimento vão. Todos esses vão estar diante de Deus. E Ele vai jogá-los em um lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia diz que o rei mandou os servos novamente com uma orientação que eles trouxessem todos que eles achassem no caminho. Por quê? Poxa, porque aqueles que eu escolhi como meus convidados, rejeitaram. Se eles rejeitaram, poxa, a mesa está preparada, o banquete está preparado, está tudo pronto. Então vocês vão e saem, e eles usam uma palavra aí que quer dizer a mesma coisa que esquina. Vocês vão onde você achar uma esquininha. E eu não preciso dizer para você que esquina nunca foi lugar de gente que preste. É claro que eu estou falando isso com apenas uma brincadeira, né? Mas eu sei porque eu vivi em esquina. Então eu sei, é por isso que eu estou falando. Vai pelas esquinas e tragam todos os que vocês encontrarem no caminho. E eles levaram todos, e a Bíblia diz, faz questão de dizer, maus e bons. Tanto maus como bons. Pastor, eu sou esse bom aí. Tanto maus e bons. Você consegue imaginar, meus irmãos? E ontem, quando eu li o versículo que diz que o salão nupcial ficou cheio de convidados, eu me alegrei tanto. Me alegrei tanto, Tiago. Meu coração encheu assim, falei, aleluia. Soltei até uma rajada de língua estranha. Falei, olha que bênção isso daqui. Olha que bênção isso daqui. Porque tem gente que diz que o céu vai estar vazio. Será que Jesus morreu na cruz para o inferno estar vazio, para o inferno estar cheio e o céu vazio? E eu não estou dizendo que o inferno não vai ter ninguém. Não sou universalista que fala que todo mundo vai ser salvo. Muito pelo contrário, sou um calvinista que diz que os salvos são apenas os escolhidos. Mas eu digo para você, tem consciência disso, que os escolhidos com certeza vai ser bem mais. Porque o inferno
cheio e o céu vazio, meus irmãos, não tem sentido. E a Bíblia diz aqui que a sala nupcial, o salão nupcial, estava cheio de convidados. Pastor, você não sabe se o céu vai estar cheio, mas eu quero que esteja. Ok? Esse é o meu desejo como cristão, porque tem cristão que fala assim, esse aí não vai para o céu, o outro ali não vai para o céu, o outro ali está de calça, não vai para o céu, o outro ali pintou o cabelo, não vai para o céu, o outro ali tem barba, não vai para o céu. E quem vai para o céu, infeliz? Desse jeito? Quem vai? O cenário é maravilhoso. O salão está cheio. Aleluia. Está cheio. Provavelmente havia ali moradores em situação de rua. Provavelmente. Havia doentes, pobres em geral. Era um cenário sem igual. Sem igual. Assim como na igreja. A igreja, meus irmãos, inclusive, isso daqui é a igreja. Esse salão nupcial é a igreja. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Gente de toda espécie. Gente de todo jeito. Gente com gostos muito diferentes. Mas em torno de um só Deus que consegue juntar todo esse povo em torno dele, porque o seu amor é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um. O rei não mandou o servo perguntar nada. Você leu aí alguma coisa sobre isso? O rei não mandou o servo sair por lá e perguntar alguma coisa, se eles já tinham aceitado Jesus, se eles já tinham feito a oração do pecador, se eles já tinham se batizado, se eles já tinham uma certidão de batismo, quadrinho. Não mandou perguntar nada. Vão e tragam-os para a festa. Tragam eles para a festa. Aleluia. Eu falo isso com tanta alegria. Tragam eles para a festa. Eles não mandou perguntar nada. Se eles tinham berço nobre. Se faziam parte de alguma família importante. Nada. Ele apenas diz, traga-os para a festa. Traga-os para o banquete. Aleluias. Isso é graça, igreja. Isso é graça. Eu estava no meio, exatamente no meio. Eu estava exatamente no meio dessa ralé. Você também estava? Eu era parte dessa ralé e sou parte dessa ralé que se assentou na mesa com o rei. Glória a Deus. E não foi a mesa com um rei, porque tem diversos reis. Tem a rainha que nunca morre. Tem diversos reis. Dá para me segurar essas coisas, mas eu não consigo, é incrível. Mas, meus irmãos, não é? Jesus amado. A última pessoa a passar, quando o mar vermelho se abriu, foi a rainha. Certeza. Então, meus irmãos, voltando aqui, eu era parte dessa ralé que foi traga para a festa, que foi traga para o banquete. Eu estava ali no meio. Eu era aquele alguém que chegaram em mim e falaram, olha, tem um banquete, tem uma festa. Ok, o que precisa? Precisa você ir. Ué, mas eu vou assim, eu não fui convidado, não, estou te convidando agora. O convite já está feito. O convite foi feito há quase 3.000 anos atrás. E continua em voga. Continua. Tudo que você tem que fazer aí. Eu falei, então eu vou. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, eu vim para essa festa. E quando eu entrei nessa festa, eu descobri que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu descobri que ninguém vai a Jesus sem que o Pai o leve.
Foi o amor dele que me levou. Foi a graça dele que me levou. E eu estava... Meus irmãos, você consegue se ver no meio dessa ralé? Porque tem gente que não, que tem dificuldades. Não, pastor, eu não estava nesse meio. Não, eu fazia parte de um grupo especial que o rei colocou no camarote. Não tem camarote, meus irmãos. No banquete, a mesa com o rei, a mesa é para todos. Pastor não tem cadeira especial, como em algumas igrejas. Gente que se diz apóstolo não tem cadeira especial. Lá vai estar todo mundo sentado. Você consegue entender? Juliana, Moisés, Gilson, Abraão. Meus irmãos, que coisa. Que coisa. Spurgeon. Meus irmãos, definitivamente eu digo isso sem problemas nenhum, definitivamente essa mesa não pertencia a mim. Essa mesa não era para mim. Tanto que no início eu me senti um peixe fora d'água. Quando eu fui convidado, eu entrei nessa festa e quando eu entrei eu falei, rapaz, isso aqui não é para mim. Por quê? Porque eu estava sempre olhando para mim mesmo. Eu estava sempre olhando para quem eu era. Para quem eu era no passado. Estava sempre olhando para isso. Em como eu não era digno daquele convite e daquele banquete. Porque imagina, você é um cara que está em situação de rua, vou dar um exemplo aqui, na Cracolândia, por exemplo. Aí vem alguém e fala, olha, o primeiro-ministro, né, se fosse lá em Londres, né? Cracolândia com Londres, meu pai do céu. Vamos dar outro exemplo. Alguém que mora na rua e aí o primeiro-ministro de Londres fala, olha, está tendo uma festa, vai estar todas as pessoas mais importantes do país sentados nessa mesa. Você fala, oxi, mas o que tem a ver eu? Vocês querem me mostrar assim? Falar, a gente está fazendo um projeto social, alguma coisa tem. Por isso que eu disse no início, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Porque não é possível. Não tem sentido, esse banquete não é para mim, essa mesa não é para mim, essa cadeira não é para mim, esse ambiente não é para mim, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem eu fui, eu sei quantos fracassos eu colecionei, eu definitivamente não sou digno dessa mesa. E sabe o que é o interessante? É que na parábola, o rei diz que quem não era digno era aqueles que rejeitaram o convite. Consegue compreender isso? A Escritura diz que o salão nupcial ficou cheio de convidados, como um casamento deve ser, porque se trata de um evento importante, de um evento solene. Solene. E aí, meus irmãos, caminhando para o final agora, o rei, ao entrar, né, para ver quem é que estava na mesa ali, imagino que quando o rei entra, né, todo mundo já fica, poxa, é o rei, é a pessoa mais importante. E o rei, ao entrar, a primeira coisa que ele viu foi um homem que não estava vestido com vestes nupciais. Ou seja, não estava vestido adequadamente. E aí talvez você fale, poxa, mas não era a ralé? Mas não era
aquelas pessoas sem importância? Como assim vestes nupciais? Não tem sentido. Alguém que estava na esquina não teria vestes nupciais. Algum pobre, principalmente naquela época, não teria condições de ter uma veste, um traje a rigor de uma festa, de um casamento, principalmente onde o rei estaria presente. Aqui hoje não tem ninguém vestido adequadamente para entrar na presença de um rei. Ninguém. Então, como assim, pastor? Ele viu esse homem vestido sem vestes, sem as vestes nupciais. E ao indagar esse homem, né, como ele tinha entrado sem as vestes? O que nós já entendemos aqui é que podia entrar, mas tinha que entrar com as vestes certas. Ok? Aí, tá vendo, pastor? Por isso que, né, o santo desconfia. Tem sempre uma coisa, não é uma oferta gratuita. É sim. Fique em paz, meu filho. E o rei, quando indagou como ele tinha entrado, aquele homem ficou calado. Ou seja, aquele famoso penetra. Eu fazia isso com os meus amigos antes. A gente juntava uns 3 caras e falou, vamos andar por aí. A festa que tinha gente entrava, beleza, tá. E a pessoa ficava, quem és tu? E a gente ficava ali, comia um pouquinho, saía, vamos penetrar em outra festa. Eu fazia isso, irmão, quando eu era adolescente, eu fazia isso. Me julguem. Ele era aquele famoso penetra. Aquele homem ficou calado. O rei mandou, olha aqui, o rei mandou amarrar os pés e as mãos desse homem e mandou lançar ele nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E talvez alguém poderia se opor perguntando por que o rei faria isso? É uma pergunta do século 21 e de todos esses séculos que passaram. É uma pergunta que o humano tem, uma pergunta que o ser humano tem. Por que tais coisas acontecem? Por que isso tem que acontecer? Muita gente, ao olhar e ouvir esse tipo de coisa, fala, não é justo. Mas aqui que está, qual é o seu padrão de justiça para julgar o que é justo e o que não é? Quem é você para dizer para Deus o que é justo e o que não é? Quem é você para dizer, Deus, você não pode fazer isso? Ele pode tudo. Quando Paulo, em Romanos, dá o exemplo de que Deus escolheu Jacó e não Esaú, no ventre, Paulo está tecendo os seus argumentos e ele mesmo fala, né? Ele mesmo supõe que alguém iria perguntar, né? Isso não é justo. Como isso pode acontecer? E a resposta de Paulo é, quem é você? Quem é você, barro, para falar contra o oleiro? Quem somos nós, meus irmãos, para dizer quem vai e quem não vai ser salvo? E ele mandou os servos amarrarem os pés e as mãos e lançarem ele nas trevas. E talvez você poderia fazer essa pergunta. Por quê? Por que o rei faria isso? E a parábola termina com a frase do rei, respondendo, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Uau! Uau! Por essa ninguém esperava, não é? Vá e chamem todos. Mas não significa que todos entrarão. A oferta do evangelho é feita para todos. Quando a gente vai pregar na rua, não existe isso que as pessoas falam, calvinista não evangeliza. Porque, né, já tem as pessoas que aprendem. Isso é balela. Quando a gente vai pregar na rua, a gente faz como Spurgeon fazia. A gente convida todos para o arrependimento. Todos, é para você, venha. Banquete está pronto, venha. Mas, meus irmãos, só irão aqueles que são escolhidos. E os que são chamados, eles não irão até o fim. A Bíblia leva muito a sério as vestes.
muito a sério. Muito a sério mesmo. Em Eclesiastes 9:8 diz o seguinte: em todo tempo sejam alvas, ou seja, sejam brancas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aquele homem não estava trajado de forma correta. E a forma correta, ao contrário do que talvez você esteja pensando agora, não é uma roupa especial. É uma veste que todos nós recebemos quando cremos em Cristo Jesus. Que vestes é essa, pastor? Vestes de arrependimento. Roupas brancas, lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. Não é uma veste especial. Pelo contrário, é uma veste para aqueles que sabem que não pode fazer nada por si. Sabem que não podem salvar a si mesmo. Portanto, eles se entregam a Deus e dizem: Senhor, faz o teu querer. Eis aqui as minhas vestes sujas. Sujas. Eu lembrei de um sonho que a Ju me contou, que ela teve, relacionado a isso, a vestes. Eu até falei para ela contar para o pessoal, mas era basicamente isso. Vestes. Vestes sujas. E vestes sujas quer dizer o quê? Pecado. E quando ela falou, José, o que você acha que é isso? Eu estou pensando que eu estou em pecado. Foi o que eu entendi. Falei, em pecado está todo mundo. Mas será que Deus quer falar alguma coisa para mim? Na hora eu falei para ela, o que eu acho é que Deus tem alguma coisa para falar para nós. Para nós, não para você. Até porque eram muitas noivas. Muitas noivas no sonho dela. Meus irmãos, a Bíblia leva a sério essa coisa de veste. Tem sentido você chegar numa festa que é solene usando roupas manchadas? Todo mundo, quando vai para uma festa, por mais simples que seja, o que a gente faz? Pega uma roupinha, top, não é? Pega uma roupinha ali, entendeu? Tranquilo. Uma roupinha mais ou menos, pelo menos, né? Porque a cara já não ajuda, a gente pega pelo menos uma roupa e vai para essa festa. O que isso significa, irmãos? Vestes brancas aponta para a pureza, aponta para a santidade. Aquele homem entrou porque ele foi convidado, ou seja, ele foi chamado, mas ele não foi escolhido. Uma coisa é você ser chamado para a festa, outra coisa é você ser um escolhido. E o que vai dizer que você é um escolhido? Os seus frutos. Como você vive? Você vive como alguém escolhido? Ou você vive como alguém que foi chamado apenas? Que tenta cumprir regras apenas, mas lá dentro não tem o testemunho do Espírito. Pastor, estou cansado de ouvir sobre isso. Então procura um outro lugar, simples. É simples. Meus irmãos, eu prefiro pregar sobre isso e pelo menos ter quase a certeza que vocês vão ouvir e vai falar, amém, isso é para mim, e ir para o céu, do que eu falar, ó, vocês, eis que sou contigo, e vocês ir para o inferno. Eis que sou contigo. Porque o que falta é isso. A pessoa está lá, miserável no pecado, morrendo no pecado. Aí vem um, entre aspas, profeta e fala, eis que sou contigo. Continue no teu pecado. A palavra de Deus para nós hoje, irmãos, é que possamos conferir as nossas vestes. E vestes brancas aponta para a santidade. Você sabe que é um escolhido se tem procurado andar com as suas vestes limpas. E eu não estou falando de pedir perdão domingo na igreja. Estou falando se você chora por causa do seu pecado, se você odeia o seu pecado. Quem odeia o pecado não vive mais no pecado. Aliás, se você é um cristão, você não vive mais no pecado. A Bíblia diz que Deus nos libertou do pecado. O que é isso? Libertar é o quê? Você estava sendo escravizado
pelo pecado. Ele te libertou da escravidão do pecado, não da presença do pecado. Ou seja, se você é um cristão, é impossível você viver no pecado. Nem para pecar você presta mais. Essa é a verdade. Por quê? Porque o Espírito de Deus se move em você. E o Espírito de Deus que se move em você não coabita juntamente com o pecado. Ou você está cheio do Espírito ou você está cheio de você mesmo. Lembre-se que o cenário aqui é de um casamento. Seria inadmissível a noiva aparecer com vestido sujo. E foi o que aconteceu com esse homem. Quando diz que ele não estava com as vestes adequadas, é porque ele estava com as roupas sujas. Ele quis pular, ele quis pegar um atalho. Não tem que passar pelo arrependimento, que é onde as minhas vestes serão lavadas. Onde o meu pecado, ele é como escarlate, como cor de sangue, mas o Senhor fará alvo mais que a neve. Ele quis pular essa etapa e falar, não, eu vou direto para o banquete, vou direto para a salvação. Deixa eu te dizer, não brinque com isso. Não brinque com isso. Não pense que por você estar em uma igreja, por você fazer parte de cultos, você tem as suas vestes lavadas, porque não tem. Arrependimento é a porta para entrarmos no banquete. Porque não faz sentido você não se arrepender. Se você não se arrepender, sabe quem você é? Você não é esses que foram convidados em segundo lugar. Você é os primeiros. Você é aqueles que rejeitaram. E a gente chegou num tempo em que é completamente diferente. A gente chegou num tempo, você já parou para pensar, de pessoas dentro de igrejas que precisam ser convidadas. Meus irmãos. E como eu disse, seria inadmissível uma noiva cheia de manchas, cheia de sujeira no seu vestido. E eu quero terminar aqui, meus irmãos. O problema, deixa eu te dizer isso, o problema não era que aquele homem era um pecador. Quero deixar isso claro para você. O problema não era que aquele homem era um pecador, porque todos eram. Tanto os primeiros, quanto os segundos, os próximos, os que vieram depois. Todos eram pecadores. O problema não é você ser um pecador. O problema é que aquele homem não fazia parte daqueles que em Apocalipse diz que tiveram as suas vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. O problema não é você ser um pecador. O problema é você ser um pecador que não se arrepende. Você ser um pecador que ouve domingo após domingo sobre arrependimento, sobre pecado, sobre salvação, sobre graça, mas você rejeita o convite. Você não faz isso diretamente. Você não diz não, mas você vive como se estivesse rejeitando. Conclusão, tem muita gente, meus irmãos, andando com as vestes sujas e pensando fazer parte dos escolhidos. E a maior evidência de que você é um escolhido não é apenas você saber que Jesus te ama, como eu disse no início, e te amou, mesmo sendo pecador. Deixa eu te dizer uma coisa, um monte de gente vive como demônio sabendo disso. Um monte de gente vive como demônio. Diz, Jesus me ama, sou amado por Deus, mas vive como demônio. Saber não é suficiente. Por isso eu perguntei no início. Você crê realmente que Deus te ama? Porque se você crê, você não mendiga amor para ninguém. Se você crê, você não vive como alguém que está fora disso. Se você crê, dentro de você, você não anda mais em culpa. Você não anda mais, em pressão psicológica.
você anda em liberdade do Espírito. Aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade, a Bíblia diz. Liberdade. Você não vive mais como escravo, você vive como filho. E tem uma diferença enorme entre a mentalidade de escravo e a mentalidade de filho. O escravo está com o seu senhor, mas ele está porque tem que estar. Porque ele é um escravo. O filho está com seu pai. E ele sabe que o seu senhor não é apenas senhor, é pai. Meus irmãos, a pergunta aqui é para a gente terminar. O que você está fazendo para responder isso? O problema, como eu disse, não é você ser um pecador. Você tem respondido a Deus? E a palavra que Deus tem para você aqui hoje é: arrependa-se. Arrependa-se. Pastor, eu já sou crente, preciso me arrepender? É claro. Você acha que arrependimento é só quando você foi a Jesus? Arrependimento é progressivo. Você se arrepende todos os dias. Todos os dias você continua se arrependendo. Se arrependa, meu irmão, minha irmã. Ainda há tempo. Deixa eu te dizer isso. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Não saia daqui sem antes conferir as suas vestes. O rei está voltando. Lembra daquele hino? O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. Ninguém está falando aqui de perfeição, estamos falando de santidade, algo que parece que a igreja do século XXI esqueceu. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém. Pare de mentir para si mesmo. Creia que Ele te ama porque é verdade. Mas como você está respondendo a esse amor? Como você está vivendo em resposta a esse amor? Qual é a sua desculpa hoje para não responder a esse amor? Suas vestes estão sujas. E muitas vezes você tenta culpar todo mundo porque as suas vestes estão sujas. Mas é você que precisa ir ao altar hoje. É você. A oferta não é mais um cordeiro, não é mais um pássaro, não é mais um animal. A oferta hoje somos nós no altar. Somos nós. Deus preparou esse dia para você colocar a sua vida no altar, irmãos. Talvez você esteja com saudades de sentar à mesa com o rei. Talvez você esteja aqui, mas... Pastor, faz tempo que eu não tenho esse desejo, essa paixão. Talvez você pense não ser mais possível por causa do seu pecado. Eu digo que se você se arrepender de verdade, é possível sim. É possível sim. Arrependimento não é fazer promessas a Deus e continuar sendo o mesmo. Arrependimento não é isso. A própria palavra arrependimento no original, no grego, significa metanoia, que traduzindo é o quê? Mudança de mente. Ou seja, eu estou indo por um lado, se eu me arrependo, eu vou para outro. Arrependimento é mudar, irmãos. Talvez Satanás esteja com os dedos podres dele apontado para você hoje. E eu quero terminar com uma palavra em Zacarias 3. Você não precisa abrir, você pode abrir depois para ser rápido, já é meio-dia. Zacarias 3, do 1 ao 7, está escrito assim, uma visão que o profeta teve. E aqui eu termino. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Porque é isso que o diabo é.
acusador, não é? Você peca, ele aponta o dedo para você e fala o quê? Pecador, você não merece o céu, você não merece nada, você não merece a graça de Deus. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém, o Senhor que escolheu o seu povo, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo, falando de Josué? E o fogo fala de purificação. Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que eu tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponha um turbante limpo na cabeça dele. Tudo isso fala de perdão, pureza, santidade. O problema não é a sua roupa estar suja. O problema é você não estar diante de Deus e não clamar o perdão dele e não viver como alguém que é perdoado. Satanás é o acusador, meus irmãos. E ele faz de tudo para acusar. E puseram um turbante na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará no meu templo, que ele é sacerdote, e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre eles que aqui se encontram. Amém. Amém. Amém, amém e amém. Que hoje seja esse dia na sua vida, meu irmão. Amém, Jesus. Eu estou como aquele servo que saiu para chamar os pecadores dos quais eu faço parte. Dos quais, como Paulo, eu sou o principal deles. Há um lugar na mesa para você hoje. Há um lugar na mesa para cada um de nós hoje. A mesa não é lugar para orgulhosos, que dizem: eu não preciso disso. A mesa não é lugar para quem diz: eu estou certo, eu sou assim, não mudo. A mesa é lugar para aqueles que falam: não era para mim, mas o convite foi feito e cá estou. Os braços do Pai estão abertos para aqueles que não têm outro lugar para ir. Meus irmãos, corramos para Ele. Satanás pode apontar o dedo para você, falar de quem você é, falar de quem você foi, falar tudo que ele tem para falar. Mas quando ele fizer isso, diga para ele: sim, eu sou sim um pecador. Mas as minhas vestes foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Para mim, ainda há lugar na mesa, mas para você é só inferno. Meus irmãos, Jesus está nos chamando hoje para que venhamos conferir as nossas vestes e corramos para Ele. Amém? Entre hoje na festa. Se você já está na festa, mas manchou as vestes, aproveita hoje. Não saia daqui sem passar pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos orar ao Senhor e agradecer.